Novo Testamento, lição número 10. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Você é muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa estamos fazendo um estudo de todos os livros da Bíblia. Chegamos à parte mais difícil desse sermão. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você está lembrado do topo da montanha, onde Jesus organizou o primeiro retiro espiritual? Vamos até lá outra vez. Ele estava nos dizendo para sermos parte da sua solução e não parte do problema. Parte de sua resposta e não apenas mais um monte de dúvidas. Jesus separou a multidão em 2 grupos. No topo da montanha ficaram aqueles que queriam ser parte da sua solução e resposta, e no sopé da montanha ficaram todas aquelas pessoas com problemas, que ainda eram parte do problema. Esse era o contexto do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Lá no topo da montanha, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam olhar para dentro de si próprios e enxergar quais eram as atitudes que não deveriam estar ali e também quais eram as atitudes que eles deveriam adquirir para se tornarem parte de solução e resposta, o sal da terra e a luz do mundo. As bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro de nós mesmos. As 4 metáforas do capítulo 5, que vêm logo depois das bem-aventuranças, representam o ensino de Jesus para olharmos ao redor. No trecho dos versículos 17 a 20 do capítulo 5, Jesus falou da sua própria justiça quando disse, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Depois, Jesus ensinou aos seus discípulos que a justiça deles deveria ser exercida nos seus relacionamentos com o irmão, com o adversário, com as mulheres, com seus cônjuges. Nos parágrafos 4 a 6, ele falou sobre a comunicação nos relacionamentos. Num dos parágrafos, Jesus fala sobre a importância de haver um compromisso com a comunicação em todos os relacionamentos. Algumas pessoas prometem um mundo de coisas que não podem cumprir. Elas até têm boas intenções, mas prometem coisas impossíveis.
Eles assumem compromissos que não pretendem cumprir e acabam se tornando conhecidas por não terem palavra. Mas nós devemos ser pessoas da palavra e também de palavra. Há alguns anos aluguei uma casa de alguns senhores dos quais não vou mais me esquecer. Eles disseram que não queriam um contrato de locação. Eu fiquei um pouco inseguro em colocar toda a minha família dentro da casa sem ter um contrato, mesmo pagando um aluguel baixo. Eles poderiam aumentar o aluguel de uma hora para outra. Durante uma entrevista com um deles, questionei a necessidade de um contrato, e ele rejeitou a ideia. Argumentei que eu não poderia mudar com toda a minha família para dentro da casa, sem saber que eles não aumentariam o aluguel da noite para o dia. Ele olhou para mim e disse: "Você já tem a nossa palavra de que não aumentaremos." Eu sabia que aquela palavra valeria. Aquele homem e seus irmãos não eram crentes, mas eram homens dos bons velhos tempos, quando a palavra de um homem tinha valor. Para eles, a palavra de um homem valia o mesmo que um contrato. Foi isso que Jesus ensinou num dos parágrafos desse texto. Quando você diz sim, isso tem que significar sim. E se diz não, tem que ser consistente. Isso tem que significar não. Esse parágrafo é seguido de mais dois, nos quais Jesus transmite a ética do seu ensino, e é o trecho do Sermão da Montanha considerado mais difícil. É nessa parte que Jesus diz: "Não resistam ao perverso e amem os seus inimigos." Esses dois princípios são tão difíceis de serem postos em prática que algumas pessoas dizem que eles não se aplicam aos nossos dias. Para algumas pessoas isso vale para o céu, mas não funciona aqui nesse mundo. Mas antes de continuarmos, vamos estabelecer alguns pontos. Primeiro, devemos nos lembrar que nos ensinamentos desses 6 parágrafos do capítulo 5 de Mateus, Jesus não está tentando ser melhor do que Moisés. Ele está dizendo que seu ensino não condiz com o ensino e as tradições dos escribas e fariseus. Jesus não interpretava Moisés da mesma maneira que os escribas e fariseus, porque os ensinos deles tinham se desviado do ensino das Escrituras e da lei de Moisés. O primeiro ponto no qual Jesus e os escribas e fariseus discordavam era: Moisés realmente disse olho por olho e dente por dente. Quando ele disse isso, estava fazendo uma concessão para alguns bárbaros, pessoas tão cruéis que, quando eram feridas, não queriam justiça, queriam vingança. Há uma diferença entre justiça e vingança. Moisés disse olho por olho. Isso é justiça. Mas as pessoas não queriam olho por olho. Se alguém quebrasse o dente do outro, a ideia da vítima era: você me quebrou os dentes, então vou quebrar o seu pescoço. Ou então: você machucou meu olho, agora vou cortar a sua cabeça. Isso não era justiça, era vingança. Moisés disse que era para tirar só um olho ou só um dente. Os escribas e fariseus reformularam os ensinos de Moisés. Ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Moisés nunca disse isso. E para os escribas e fariseus, o próximo era outro judeu. O resto era inimigo. Por isso, para eles, a lei era: ame seu amigo judeu e odeie todo o resto. O conceito de Jesus de amar o seu inimigo não é novo, nem surgiu apenas no Sermão da Montanha. Esse conceito é antigo e vem desde o Velho Testamento. Jonas foi chamado para pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive, capital da Síria, que eram os piores inimigos dos judeus. E Jonas foi pregar o amor de Deus para eles. Oséias amou sua mulher Gomer, mesmo ela sendo infiel. Portanto, a ideia de amar quem não retribui está tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Moisés nunca disse: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas Jesus disse: amem os seus inimigos. Mas existe outra perspectiva para a qual devemos atentar nesses 2 parágrafos muito difíceis do Sermão da Montanha. Esse ensino no topo da montanha para os discípulos, pessoas que já tinham assumido um compromisso com Jesus, isso nos mostra algo muito importante. Quando Jesus disse: não resistam ao perverso e amem aos seus inimigos, ele estava dizendo onde, quando, como e pelo que Jesus queria que eles morressem. Quando os discípulos se juntaram a Jesus no topo da montanha, já tinha assumido a posição de morrer por Jesus se fosse necessário.
Algumas pessoas ouvem isso e dizem, espera aí, todo mundo sabe que a autopreservação é uma lei básica da civilização. Se não resistirmos ao perverso, ele leva tudo que temos. Tem alguma coisa errada nesse ensino de Jesus? Muitos dizem assim. Acontece que a autopreservação não se aplica aos discípulos de Cristo. A lei básica para um discípulo de Jesus é glorificar a Deus e fazer a sua vontade, mesmo que isso lhe custe a vida. Quando estudamos o livro de Juízes no Velho Testamento, falamos sobre a guerra de extermínio. E vocês sabem que eu não me oponho a ela. Não acho que Jesus quis dizer que não deveria haver força policial nem exército. Tenho muito orgulho das forças aliadas que combateram Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Se não fosse por elas, pelas forças aliadas, provavelmente não haveria nenhum judeu vivo hoje, e os nazistas teriam cometido o genocídio de mais do que aqueles milhões de pessoas. Mais uma vez vou repetir. Olhe para aquela gente com seus problemas lá no sopé da montanha. Jesus está falando sobre relacionamentos. Os romanos já tinham conquistado aquele povo e Jesus estava falando para eles. Se um soldado romano exigir que você carregue a túnica dele por 1 milha, leve por 2. A questão não era fazer ou não fazer guerra. Jesus estava falando que nos nossos relacionamentos pessoais devemos mostrar uma maneira melhor de viver. A questão é, em que você é diferente das outras pessoas, hein? Jesus estava mandando que olhassem para baixo. Vocês têm de ir até lá e mostrar que a vida pode ser diferente. Não precisa ser essa briga de foice. Mostre a eles que tudo pode ser diferente. É essa a essência do ensinamento de Jesus. Existe um conceito no Novo Testamento de que nós recebemos a graça para obedecer os ensinamentos bíblicos e sermos diferentes das pessoas desse mundo. Um grande amigo meu foi missionário no norte da África durante 5 anos. Enquanto ele viajava para a África num navio pela primeira vez, falou sobre o Evangelho para o muçulmano. Afinal, era para isso que ele estava indo para a África, para ser missionário entre os muçulmanos. Ele tinha acabado de sair do seminário e disse para o muçulmano, a diferença que há entre nós é que o seu profeta está morto e o meu está vivo. O muçulmano lhe respondeu, cristão, o que o seu Cristo vivo faz que o meu profeta morto não pode fazer, hein? O meu amigo não soube o que responder, não. Durante o tempo que ele passou lá enfrentando tantas dificuldades, ele lembrava dessa pergunta. Mesmo depois que voltou ao seu país, ele sempre se perguntava, onde está Jesus Cristo? E encontrou Jesus através de uma experiência carismática. Só mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, ele pôde responder à pergunta. O que o seu Cristo vivo faz que o meu profeta morto não pode fazer, hein? Jesus estava desafiando as pessoas com a pergunta, no que você é diferente do resto do mundo, hein? Se você não for diferente, não será solução nem resposta. A única maneira de você conseguir ser diferente é através da graça. Você já recebeu a graça para aplicar os ensinamentos de Jesus? Não resista ao perverso e ame o seu inimigo? É assim que acaba o Sermão da Montanha. No capítulo 6, Jesus dá outro rumo à sua pregação. Nessa parte, Jesus pediu que os discípulos olhassem para dentro deles mesmos. As bem-aventuranças desafiaram os discípulos para que olhassem para dentro deles mesmos e fizessem uma avaliação de suas atitudes. Para isso, Jesus usou 4 ilustrações. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, a cidade sobre o monte e o candelabro. Mas nessa parte do sermão, Jesus está encorajando os discípulos a olharem ao redor. Você já enxergou o problema das pessoas? Algumas pessoas nunca param para olhar ao redor. No capítulo 6, o ensino de Jesus toma outro rumo e Jesus passa a desafiar seus discípulos a olharem para outra direção. Agora o desafio era o seguinte, se eles queriam ser a resposta e a solução de Jesus, deveriam olhar para cima. No capítulo 6, Jesus fala sobre a disciplina vertical de um discípulo. Para amar o inimigo temos que ser diferentes. Para sermos diferentes temos que ter graça, carisma. Para ter graça, carisma, precisamos olhar para cima. Em você mesmo não há o necessário para fazê-lo amar a seus inimigos. Isso significa que você tem que olhar para cima. Depois de falar sobre relacionamentos, os discípulos provavelmente disseram que não conseguiriam cumprir aquilo. No capítulo 6, Jesus disse que realmente eles não conseguiriam. Então Jesus lhes ensinou que deveriam olhar para cima.
Devemos aprender a viver olhando em 3 direções. Vimos isso ilustrado no Velho Testamento e agora estamos vendo novamente no Novo Testamento. Se você quer ser maduro espiritualmente, deve olhar para dentro de si e confessar o que vê. Depois você deve olhar ao seu redor e se relacionar com as pessoas conforme o ensino de Deus, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Entretanto, você não poderá olhar para dentro nem ao redor até que olhe para cima. É esse o ensino de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Jesus está falando sobre a disciplina vertical da mordomia ou do doar. Você sabia que o doar requer uma disciplina espiritual? É doando que crescemos em fé. Para ser discípulo de Jesus Cristo é importante que você saiba doar. Portanto, logo no início desse capítulo, Jesus diz a seus discípulos: esse dar deve ser vertical e não horizontal. Os escribas e fariseus saíam às ruas e, quando encontravam um mendigo, tocavam trombeta e esperavam que todos olhassem e dissessem: "Oh, como ele é generoso!" Aí então eles jogavam uma moedinha para o mendigo. Eles só davam para serem vistos pelos homens, e Jesus disse que não devemos fazer esta doação horizontal. O seu dar deve ser para Deus, e Deus que está lá no céu, na vertical, vai recompensar você. Você já tinha descoberto isso? Seu bem-estar espiritual está relacionado à sua fidelidade em dar. Em Lucas 16, Jesus afirma que se você for fiel na administração do dinheiro e na maneira como dá para Deus aquilo que é dele, ele vai abençoá-lo com riquezas verdadeiras. Ele vai abençoá-lo espiritualmente. Mas se você não for fiel, Deus vai reter as bênçãos. Isso quer dizer que as bênçãos espirituais vêm como resultado da sua obediência nessa área. Você já tinha descoberto isso? A ênfase está em dar para Deus. Nem deixe que sua mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Para que os outros precisam saber o que estamos doando, se estamos dando como se fosse para Deus. Então, os pastores aprendem muito com suas congregações. Quando minha esposa e eu assumimos o pastorado pela primeira vez, ficamos um pouco preocupados sem saber como aquela igreja tão pequena iria nos sustentar. Minha esposa estava no hospital doente por causa do nascimento da nossa primeira filha. Ela tinha sofrido uma convulsão de 3 minutos e suas chances não eram boas. Não tínhamos dinheiro e a conta do hospital seria muito alta. Eu tinha prometido trabalhar naquela igreja por um salário de R$1.000 mensais, se o dinheiro entrasse. Mesmo estando muito debilitada, minha esposa fez questão que eu fosse pregar no primeiro culto naquela igreja. Quando comecei a pregar, eu estava muito desanimado. Depois do culto, o tesoureiro disse que a oferta do culto tinha sido de mais de R$3.000. Achei que ele tivesse se enganado e que deveria ser só R$300. O tesoureiro me explicou que uma senhora tinha contribuído com metade daquele valor. Fiquei emocionado e orei agradecendo a Deus por sua capacidade em suprir nossas necessidades. Quando aquela senhora estava indo embora, agradeci a sua contribuição e ela disse: "Eu não dei o dinheiro para o senhor, nem sei como o senhor ficou sabendo. Aquilo foi uma atitude de adoração e não era para ninguém saber." Eu nem sabia o que dizer para ela, mas aquela foi uma grande lição para mim. Tenho visto muita gente crescer e aprender através da disciplina do doar. Em outra ocasião, estávamos fazendo uma campanha para a construção de um pequeno templo e um pai de família muito simples bateu à porta da nossa casa num sábado à noite. Ele não tinha nada para dar, a não ser sua arma de caça,
E foi isso que ele ofereceu. Eu ia dizendo, eu não posso aceitar isso, mas ele deu e saiu rapidamente. Aí eu pensei, quem sou eu para não aceitar, hein? Ele não deu para mim, ele deu para Deus. Na segunda-feira fui a uma casa de armas e ofereci aquela relíquia. O negociante olhou para mim e perguntou, que tipo de pregação o senhor anda fazendo para ter conseguido que um homem desse sua arma de caça como oferta, hein? Depois de conversarmos sobre a pregação e sobre nossa igreja, ele finalmente ofereceu um ótimo preço pela arma. Algum tempo depois fui convidado para falar num retiro e perguntei aos líderes qual exatamente era o tema que eles gostariam que fosse enfocado nos seus estudos. Foi então que ouvi uma voz familiar dizer, compartilhe com eles como o senhor consegue que um homem oferte sua arma de caça. Era um negociante de armas. Ele era um dos líderes da igreja presbiteriana. A igreja estava passando por sérios problemas. Eles queriam sair do bairro onde estavam e ir para outro, mas a comunidade estava fazendo pressão para que eles ficassem, pois a mudança da igreja levaria a uma queda no mercado imobiliário da área. Mas os líderes da igreja não queriam ficar. Como resultado daquele retiro e por causa da unção do Espírito Santo nas pregações, os líderes decidiram deslocar a igreja para outro local. Hoje, essa igreja exerce um ministério muito frutífero em outro bairro. Sinceramente, creio que hoje esse bairro tem uma igreja forte porque Deus pôde usar aquele homem simples, sua oferta e sua arma de caça para construir igrejas. Qual é a aplicação para a sua vida desse ensinamento, hein? Você já deu uma arma de caça como oferta? Todo mundo sempre tem alguma coisa a qual dá valor, não é? O Velho Testamento nos fala sobre o dízimo, sobre a primeira 10ª ofertada a Deus. Mas, se você for um milionário, 10% do que você ganha não representa muito para você. No Velho Testamento aprendemos sobre as ofertas que eram feitas além do dízimo. Talvez um milionário também dê ofertas, e mesmo assim nem sinta diferença no seu bolso. O Velho Testamento ensina que o povo fazia sacrifícios. No segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, lemos o que Davi disse, não ofertarei ao Senhor algo que não me custe. O sacrifício equipara todas as ofertas. Suponha que você tenha 10 milhões e eu apenas 1.000, e nós dois vamos ofertar. Você vai dar muito mais dinheiro do que eu, mas mesmo assim, a nossa medida de sacrifício pode ser a mesma. Será aquela nossa arma de caça, aquela relíquia que gostamos muito. Um homem como aquele que ofertou sua arma de caça, tão preciosa para ele, cresceu muito espiritualmente. Deus abençoa e multiplica os resultados e o doador cresce espiritualmente. Você já viu esse princípio de mordomia em prática na sua vida? Essa mordomia é uma disciplina espiritual através da qual provamos a presença de Deus. O seu Pai Celestial está lá para recompensá-lo quando você oferta a Ele e ninguém vê. Você já experimentou a presença de Deus dessa forma? É realmente maravilhoso. Eu vou finalizando hoje e não perca o próximo programa até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida,